Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero iniciar a palavra de hoje lendo o livro de Marcos, capítulo 1. Abre comigo aí. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa passagem. Marcos, capítulo 1. Primeiro versículo, ele fala assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me e desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos pregado o batismo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Senhor, é a tua palavra que estamos levando, Senhor, à casa de cada um aqui. Pai, que o Senhor possa falar através da minha vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero declarar que cada coração está aberto para ouvir aquilo que o Senhor está falando, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, por favor, seja presente na vida de cada um, na casa de cada um, e que a tua presença seja uma presença manifesta, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós temos vivido dias difíceis, onde situações que fogem ao nosso controle estão acontecendo, e muitos perguntam, a maioria, se não todos, perguntam: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Da mesma forma, nós vemos aqui na palavra de Deus as pessoas perguntando o que estava acontecendo no tempo de Jesus, ali naquela época onde João Batista veio e começou a pregar, e Jesus veio até ele para se batizar. Logo após essa palavra que nós lemos, ele vem para se batizar com João Batista ali. E nós vemos que naquela época também as pessoas estavam perguntando: o que está acontecendo? Do que esse João Batista está pregando? Sobre o que? Ele está falando sobre o que? E nós vemos que Marcos, no livro de Marcos, escreve os acontecimentos reais que estavam acontecendo naquela época, mas que já eram previstos pelos profetas lá atrás, há muitos anos atrás. Era previsto nas escrituras daquela época que viria o Messias. E muitos não deram valor à pregação de João Batista. Muitos não ouviram a pregação de João Batista. Aquilo que João, o Batista, estava anunciando, muitos não estavam dando valor. E o que é que João Batista pregava? Para a gente entender um pouquinho melhor, o que é que João Batista estava pregando? Na realidade, ele estava falando sobre a profecia
da primeira vinda de Jesus à terra. Ou seja, a profecia de que o Messias viria e estaria no meio dos homens. Marcos fala que João Batista, na realidade, ele não estava só anunciando e só falando, ele estava cumprindo a profecia lá atrás, as profecias que lá atrás foram declaradas pelos profetas, de que o mensageiro precederia o retorno da graça do Senhor sobre o povo. Que coisa maravilhosa! Lá atrás, os profetas, Isaías no caso, ele já falava de João Batista, ele falava de Jesus e de João Batista. É para não ter dúvida de que o que aconteceu, da vinda de Jesus, para que ninguém tenha dúvida de que realmente foi Deus quem enviou Jesus e que Jesus era o Messias. Isaías 43 falava assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Marcos estava falando sobre João Batista, voz que clama no deserto. E aonde João Batista, nós lemos o texto, aonde João Batista pregava? No deserto. Ele vivia no deserto, ele comia gafanhotos, ele comia ali mel silvestre, ele dependia totalmente de Deus para viver. E a gente observa que ele anunciava que viria o Messias. Ele estava falando, ele anunciava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou seja, o reino do Senhor, ou seja, o Messias, o rei, está chegando. Era isso que João Batista pregava. Ele pregava as boas novas. O evangelho é um termo que nós entendemos, sabemos que a palavra evangelho é muito importante. O nascimento de um imperador, de um rei, uma vitória de uma grande batalha. Então eles falavam de boas novas. Olha as boas novas, ganhamos uma boa batalha. E João Batista usava exatamente essa expressão. Marcos usou essa expressão quando falou de João Batista, quando falou do Senhor Jesus. Então Marcos, com certeza, ele estava apresentando Jesus no início do evangelho como Filho de Deus. No versículo 1 de Marcos, diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Marcos, ele liga sua afirmação às escrituras, que já havia sido profetizado lá atrás pelos profetas. Marcos, ele linka aquilo que ele estava falando, aquilo que foi profetizado lá atrás, ou seja, estava acontecendo. Ele diz assim: está escrito. Ou seja, permanece escrito. A expressão está escrito é a mesma coisa que permanece escrito, ou seja, não mudou. Fala da imutabilidade da Bíblia, ou seja, a Bíblia não vai mudar. Amém ou não? Nós vemos os acontecimentos que foram profetizados lá atrás pelos profetas, todos eles aconteceram na vida de Jesus. João o Batista, ele estava no centro da vontade de Deus, do plano de Deus para trazer salvação ao homem, para tratar o povo. Ele não estava numa posição insignificante, como muitos pensam. João Batista só veio dar um aviso aí e falar de Jesus. Não, a gente observou ali no texto que todos da Judéia, de Jerusalém, vinham até ele para serem batizados e se arrependiam dos seus pecados. A salvação não era real ainda, porque Jesus não havia se manifestado, mas eles já estavam com o coração pronto para isso, porque João Batista veio anunciando. João Batista pregava no deserto, justamente por isso.
para que muitos viessem e pudessem ser batizados nas águas. Por causa de tudo que João Batista aprendeu, eu não vou entrar em detalhes aqui, senão ia demorar muito para eu explicar isso. Mas João Batista, os judeus, né, o próprio templo tinha ali a água onde eles se purificavam antes de entrar no templo. Isso era uma condição que Deus colocou, falando de purificação. Ou seja, João Batista, quando batizava nas águas, ele falava assim: é necessário o arrependimento dos pecados para que vocês sejam purificados. Era um símbolo, era somente um símbolo ali, mostrando que eles precisavam se arrepender. E ele pregava no deserto para se diferenciar daqueles líderes religiosos daquela época, dos líderes, dos fariseus daquela época. Ele pregava lá no deserto, e quem quisesse ouvir a pregação dele, tinha que ir lá. Isso é maravilhoso, porque muitos iam até lá, muitos iam até João Batista. Amém, queridos? Para João Batista, o batismo não era somente um sinal de arrependimento e de abandono do pecado, mas na realidade ali era a preparação. Ele pregava a preparação para a vinda do Messias. Ele estava falando: isso que vocês estão fazendo aqui é necessário para que quando o Messias chegar, quando Jesus o Cristo, quando o Cristo chegar, vocês possam ser salvos. Essa era a pregação de João Batista. Ele sabia que não era somente pregar para arrependimento, batizar nas águas, aquela coisa toda para se voltar a Deus, mas ele sabia que estava preparando o terreno para Jesus Cristo. João, ele pregava o batismo do arrependimento para a remissão de pecados, mas não concedia. Presta bem atenção que eu vou falar. Ele pregava o arrependimento para a remissão dos pecados, mas ele não podia conceder o perdão dos pecados. Somente Jesus poderia fazer isso. João foi o mensageiro de Deus, mas Jesus foi o anjo da aliança, da nova aliança conosco. Amém, queridos? Através do sangue dele que foi vertido. Em Malaquias 3:1 fala assim: eis que eu envio o mensageiro, João Batista, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente está vendo aqui a profecia de Malaquias falando que viria ali também à frente o mensageiro, e aí sim viria aquele que o Senhor estaria enviando, o mensageiro da aliança. Amém, queridos? Mas a gente entende que há profecias na palavra de Deus. Se nós olharmos hoje para a palavra de Deus, nós entendemos que há profecias que ainda não aconteceram, profecias que ainda estão acontecendo. Muitas já aconteceram, até mesmo profecias do Apocalipse já aconteceram, algumas. Mas presta bem atenção, muitas ainda não aconteceram. E nós, como igreja, temos pregado sobre isso. Temos falado não sobre as profecias, mas sobre arrependimento e perdão de pecados através de Jesus. Amém, queridos? Então, nós sabemos que essas profecias que ainda não aconteceram, irão acontecer. Porque da mesma forma que aconteceu lá no Velho Testamento, quando eles profetizaram e tudo se cumpriu na vida de Jesus, ou seja, tudo que estava escrito nas Escrituras aconteceram, e muitas delas depois de Jesus já aconteceram também. Nós sabemos que tudo o que está na palavra de Deus vai se cumprir. Amém, querido? Tudo vai se cumprir. Mas muitos não estão dando ouvidos à igreja, à pregação da igreja, a pregação do evangelho das boas novas,
feita pela igreja do Senhor Jesus. Não estou falando só da Revive, estou falando de todas as igrejas do Senhor Jesus, todas as igrejas que reunidas formam a igreja de Jesus Cristo. Muitas pessoas não estão dando valor, estão duvidando daquilo que está escrito na palavra de Deus, duvidando das profecias, daquilo que foi profetizado. Mas o que é que a igreja está pregando hoje? Qual é as profecias? Que profecias são essas? Na realidade, a igreja prega a mesma coisa que João Batista pregava lá atrás. A igreja de hoje está pregando o quê? Arrependimento para perdão dos pecados, só que hoje nós já sabemos que o perdão dos pecados vem através de entrega de vida nas mãos do Senhor Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ótimo, é a mesma pregação de João Batista. Arrependimento para a salvação. Nós estamos pregando hoje, a igreja de Jesus pregando arrependimento para a salvação, e muitas pessoas não estão dando ouvidos a isso, e acham que o que está escrito na palavra de Deus não vai acontecer. É um grande engano. Pessoas acreditam nas mentiras de Satanás e não acreditam na palavra de Deus, que é comprovado. Foi comprovado até cientificamente que tudo que está escrito na palavra de Deus aconteceu. Tudo. E as pessoas não estão dando ouvidos. Mas que profecia é essa, pastor? Quais são as profecias que ainda não aconteceram? A segunda vinda de Jesus Cristo. Amém, querido? A segunda vinda de Jesus Cristo. Nós pregamos constantemente sobre a volta de Jesus. Hoje, por exemplo, seria a nossa ceia. Nós adiamos para a semana que vem, porque por tudo que eu falei no início, né? Mas o que nós falamos na Santa Ceia? Sempre, todo mês, nós declaramos a mesma coisa. A palavra de Deus fala que Jesus, quando se reuniu, ele deu graças pelo pão, pelo vinho, e ele falou: façam isso em memória de mim, porque sempre que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estarão anunciando a minha volta. Ou seja, o próprio Jesus falou: eu vou voltar. E as pessoas não estão dando ouvidos a isso. As pessoas não estão atentas a isso. As pessoas estão achando que isso não é verdade, que isso não vai acontecer. É historinha da Bíblia. Olha a Bíblia, querido, olha, vê o Velho Testamento, tudo se cumpriu, a Bíblia toda, até o Velho Testamento inteiro se cumpriu na vida de Jesus. Depois disso, coisas aconteceram. Nós poderíamos aqui detalhar uma por uma, mas não vai dar tempo de fazer isso. Mas estão acontecendo, as profecias estão acontecendo. João Batista, ele anunciava a vinda do Messias, do Senhor Jesus. Mas Deus, olha que maravilhoso, Deus, obrigado, Senhor. Deus revela o que iria acontecer ainda para um outro João. O João que não era o Batista, mas o apóstolo João, lá na ilha de Pátimos. O Senhor revela o livro de Apocalipse inteiro, e muitas coisas que estão ali já aconteceram e estão acontecendo nos nossos dias. Essa é a palavra que nós estamos falando. Queridos, arrependam-se, voltem-se para o Senhor, se voltem para o Senhor. Por quê? Jesus, o Messias que veio lá atrás, há mais de 2000 anos, vai voltar para nos buscar. Apocalipse
capítulo 1, verso 1, fala assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Aqui está falando assim, que Deus estava revelando a João aquilo que iria acontecer, aquele que estava dando testemunho do que ele viu. Ou seja, João, que escreveu esse livro, o apóstolo João, ele viu, ele foi uma testemunha ocular da vida, dos milagres, da morte, ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, o João foi o único que deitou a cabeça ali no ombro de Jesus, é o apóstolo do amor. E ele fala claramente sobre isso, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo o que em breve iria acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Verso 3, feliz aquele, presta bem atenção, querido, nessa palavra, feliz, abre os teus ouvidos, em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, você vai estar com os ouvidos abertos para ouvir essa palavra. Feliz, bem-aventurado, aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Que tempo? Próximo do quê? Da segunda vinda de Jesus. Simples assim. Tem gente que fica inventando coisas, mas não é. É a segunda vinda de Jesus. Aqui está falando da segunda vinda de Jesus. O tempo está próximo. Nós temos visto as coisas acontecendo claramente. E ele continua, verso 7. Lá no verso 7 agora. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram e o machucaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Verso 8, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, ou seja, eu sou o princípio, eu sou o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Arabaxeira manalamas. Aleluia, aleluia, oh Deus, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ora mababaxai aramanai. É claro, está claro na palavra de Deus que Jesus vai voltar, querido. Está muito claro que Jesus vai voltar. E a palavra de Deus fala que está próximo. Pastor, mas isso foi escrito há mais de 2000 anos. Mas eu vou te mostrar rapidamente aqui, não vou entrar em muitos detalhes para não prolongar, mas eu vou te mostrar que muitas coisas que estão aqui já aconteceram. Jesus está próximo, querida, muito próximo. Eu poderia até arriscar, não uma data, porque ninguém sabe, mas eu poderia arriscar dizendo que não vai passar essa geração antes que Jesus volte. Aleluia. Quando isso vai acontecer? Não sei. A data, eu não sei. Nós não sabemos o dia, mas nós conhecemos os sinais. Os sinais são claros. Os sinais são claros. Lucas 21. Volta lá para Lucas 21. Eu li do verso 1 ao verso 4 e falei sobre as ofertas, né?
sobre a viúva que deu as suas 2 moedinhas. Depois disso, Jesus começa a falar sobre os finais dos tempos. Logo em seguida, ele fala assim, verso 5 de Lucas 21. Verso 5 diz assim: e dizendo alguns a respeito do templo, não do templo, templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Eles estavam perguntando para Jesus: quais os sinais, Jesus? Vamos lá. Disse então ele: vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Ou seja, nós tivemos guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, guerra no Oriente Médio. Quantas guerras já não existiu depois de Jesus Cristo? Tudo isso a gente poderia falar: nossa, Jesus está próximo. Mas Jesus falou aqui, mas o fim não será logo. Verso 10: então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos. Será que já não está acontecendo? Quantos terremotos temos visto acima do normal? Porque terremoto sempre existiu, mas terremotos acima. Aqui é a escala Richter está acima dessa escala dos outros terremotos. A coisa está gravando. Terremotos, fomes, pestilências, ou seja, pestes, vírus, doenças. Oh, Jesus, tem misericórdia. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Eu preguei um tempo atrás sobre as luas de sangue, que se encaixa com várias datas dos acontecimentos da palavra de Deus lá com Jerusalém, um povo judeu. Muitas coisas já aconteceram, queridos. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Verso 12: mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis e presidentes, por amor ao meu nome. Essa palavra foi dita quando Jesus estava vivo, não havia morrido, não havia ressuscitado ainda. Amém ou não? Amém ou não? Ele disse: mas antes de tudo isso, vocês serão entregues para serem mortos. O que aconteceu com a igreja primitiva? O que aconteceu lá com a igreja primitiva, de Atos, o que fala em Atos para nós, que eles se reuniam e eles foram perseguidos e muitos foram mortos. Os apóstolos, todos eles foram mortos, com exceção de João, que estava na ilha de Patmos. Nós observamos que está claro isso, é muito claro.
Mas tudo isso iria acontecer por amor ao nome dele. Eles morriam e não negavam que Jesus era o Senhor da vida deles. Verso 13: e vos acontecerá isto para testemunho, ou seja, para que todos vejam que a minha palavra é verdadeira, ou seja, a palavra do Senhor não vai mudar. Nós vemos isso acontecendo hoje, cristãos sendo decapitados, e eles não negam o nome de Jesus, pelo contrário, eu sou do Senhor Jesus, e eles morrem decapitados. Nós vemos que isso está acontecendo. A palavra de Deus não vai mentir, ela não é mentirosa, Deus não é mentiroso. Verso 20: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem em meio à cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, na cidade no caso. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Aqui está dizendo assim, para que todos vejam que o que foi escrito não é mentira. E eu lembro você que tudo que aconteceu lá atrás, tudo que foi escrito lá atrás, aconteceu até agora. O que está escrito na palavra de Deus, tudo aconteceu até agora. Verso 24: e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Quantos tsunamis nós vimos aí? Quanto choro aconteceu por causa disso? Aramanai, mas homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então, olha bem, querido, presta atenção, ouvidos abertos. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia! 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 Então virão vir o Filho do Homem, Jesus Cristo, numa nuvem com poder e grande glória. Ora, verso 28: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Oh, querido, presta atenção. As coisas estão acontecendo. As profecias já foram, muitas delas cumpridas, mas há ainda coisas que irão acontecer, que nós podemos ver ali no livro de Apocalipse, que eu não vou falar hoje, mas eu vou fazer, de algum jeito eu vou mostrar isso para vocês, através da internet. Talvez eu faça algumas lives aí falando sobre isso, sobre os sinais, sobre aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo, aquilo que vai acontecer. Muitas pessoas estão todas contentes com esse 5G. Eu vou falar sobre isso depois. Amém, queridos? Eu vou falar mais na frente, não hoje, mas um outro dia. Eu quero que vocês me acompanhem aí. Se você não deu a sua inscrição, se inscreva aí. Se inscreva no canal da Revive e se inscreva também no outro canal, no meu canal, Pastor Vlad. Amém, querido? Faça a sua inscrição lá também no Pastor Vlad no YouTube. Eu vou estar falando por ele sobre os acontecimentos dos finais dos tempos. Amém, querido? Amém?
nós vemos que tudo isso já está acontecendo, já é real, já é real. Por isso nós precisamos o quê? Ouvir a voz dos representantes de Jesus na terra, que é a igreja de Jesus. Ou seja, a palavra de Deus verdadeira, como João Batista pregava, eu prego hoje. Querido, se arrependa, esteja diante do Senhor. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso agora, não perca tempo. Eu costumo dizer, penso dessa forma: eu vivo como se Jesus fosse voltar agora. Amém? Eu vivo a minha vida como se Jesus fosse voltar agora. Mas eu planejo a minha vida como se Jesus fosse demorar para voltar, para que eu não perca o tempo de nada. Amém? Porque tem gente que fica viajando na maionese e deixa de fazer um monte de coisa, né? Quantas profecias aí do final dos tempos aí, né? Do fim do mundo, em 2000 não sei quanto, 2012, 2020, 2015, 2000 sei lá o quanto. Todas elas foram furadas, porque ninguém sabe, só o Senhor. Então eu vivo a minha vida como se ela fosse, se Jesus fosse voltar hoje. Mas eu planejo a minha vida como se Jesus fosse demorar para voltar. Porque se demorar um pouquinho mais, ok, eu estou planejado, mas se ele voltar hoje, eu estou preparado. É isso que eu quero falar para você. Se prepare, as coisas estão acontecendo. De repente, você vai ver pessoas que estavam ao seu lado, não estarão mais. Jesus, no piscar de olhos, vai voltar e vai levar a sua igreja. De repente, nós vamos estar aqui falando, pregando e não vou estar mais aqui. Eu, você, que entregou sua vida para Jesus. E quem ficar? Já imaginou? Teve uma pessoa que um dia virou para mim e falou assim: eu não acredito nisso. Eu não acredito que Jesus vai voltar e que ele vai buscar a sua igreja, e que de repente eu vou estar andando com alguém e aquele alguém vai sumir e eu vou estar andando. Eu falei: então, querido, presta bem atenção no que eu vou te falar hoje. Você não acredita, não é? Ele falou: é. Eu falei: então, você não acha que é melhor você acreditar, entregar a tua vida para Jesus e garantir que se acontecer você vai subir? Já imaginou você chegar no dia da volta de Jesus e você ficar? Não é ruim o negócio? Não vai dar ruim? Eu vou te provar. E comecei a falar sobre tudo que já aconteceu. E ele entendeu naquela época. Presta bem atenção, querido. Não perca tempo. Não perca tempo. Entregue sua vida hoje nas mãos do Senhor. Se você está afastado do Senhor, volte o mais rápido possível. Volte hoje. Nós vamos orar para quem quer entregar a vida para Jesus e para quem quer retornar para os caminhos do Senhor. Volte. Deus quer te abençoar. Deus quer vir te buscar, quer te levar, quer falar para você assim: venha, entra, amado, querido, entra no gozo do teu Senhor. Ele quer falar isso para você. Amém ou não? Aleluia. Mas mais do que isso, Ele quer que você também seja instrumento, como João Batista foi, para pregar o Evangelho, junto comigo, junto com todos aqui da Revive, da Igreja do Senhor Jesus, para que todos possam ouvir as boas novas do Senhor e um dia estar com o Senhor. Amém, queridos? Amém ou não? Precisamos nos arrepender. Por quê? Porque Ele vem. Precisamos nos arrepender porque Ele vem. Jesus vem nos buscar. Jesus virá nos buscar. Ele prometeu e Ele não vai falhar. Tudo que Deus prometeu, em nada Ele deixou de fazer. Quando Deus falou para Abraão: vai lá, eu vou te dar um filho,
E você será pai de multidões, que você não vai conseguir contar. Se ele não confiasse em Deus, se ele não acreditasse em Deus, nada teria acontecido. Ou melhor, teria acontecido porque o Senhor falou para ele que iria acontecer, mas ele ia ficar chupando o dedo. Mesmo assim eles tentaram dar uma forcinha ali para a situação toda, né? Mas o Senhor falou: não é esse, eu vou te dar o filho da promessa, que é Isaac, e você vai ter um filho. E com 100 anos, ele e 90, a sua esposa, eles tiveram Isaac, o filho da promessa. E para testar ainda, Deus pediu o filho para ele. Falou assim: ó, vai e sacrifica o teu filho. Olha que coisa doida. Mas Deus, Senhor, o Senhor me prometeu que eu seria pai de multidões, só me deu um filhinho aqui, ó, um filho meu. E de Sara, um só. E agora o Senhor está me pedindo. Mas Abraão fez o quê? Não duvidou. Ele teve fé o suficiente ele acreditava que se o Senhor permitisse que ele sacrificasse Isaac, ele teria poder para ressuscitar Isaac. Mas o Senhor, na hora do vamos ver ali, ele sabia que Abraão ia sacrificar Isaac, o seu filho. Ele falou: para. Porque Deus não quer o nosso mal, pelo contrário, Ele quer o nosso bem. Amém, querido? Eu quero convidar você, para você, se você puder ficar de pé, de joelho aí na sua casa, não sei, que você orasse comigo. E eu quero oferecer para você, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, que você entregue hoje. Não perca tempo. Não perca tempo. Dê ouvidos à palavra do Senhor, que é pregada através da sua palavra, da Bíblia. A voz do Senhor é a Bíblia que está sendo pregada hoje, que você está ouvindo. Não perca tempo. Deus te ama. Deus quer que você, aleluia, seja salvo. E quando Ele voltar, você esteja com Ele no paraíso. Ou se você morrer, não sei. Cada um tem os seus dias contados por Deus. E a Bíblia garante que nós vamos estar com Ele. Assim que a gente morre, estamos com Ele no paraíso. Pastor, como que o senhor sabe disso? Porque Ele disse isso para o ladrão, que estava crucificado do lado dele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, é assim que acontece. Jesus não ia mentir. Já imaginou? Que coisa gloriosa você ver o Senhor voltando nas nuvens e nós formos nos encontrar com Ele. Vai ser tremendo, querido. Por isso eu quero orar com você. Eu quero pedir para você, se você puder fechar os seus olhos, que você, num ato de reverência ao Senhor, você se coloque diante dEle. Se você está num lugar barulhento, põe o fone aí, para se desligar um pouco. Ou então pede para todo mundo ficar quieto. Sem ofender, lógico, não pede para ninguém calar a boca. Mas pede para o pessoal abaixar o volume aí e comece a orar comigo, amém, querido? Amém. Mesmo você que já entregou sua vida para Jesus, talvez você esteja longe, o Senhor está falando para você que Ele está falando agora: volte para os caminhos do Senhor. Esteja com aqueles que pregam, como João Batista pregava, o arrependimento, para que muitos possam ser alcançados. Você já imaginou quantas pessoas ao nosso redor estão indo para o inferno? Estão longe do Senhor. Já pensou nisso? Talvez por causa da tua palavra, da tua pregação, das boas novas que você vai levar, as pessoas serão salvas, estarão conosco junto lá no paraíso. Então eu quero pedir para você, feche os teus olhos um pouquinho e se coloque o teu coração diante do Senhor.
e comece a orar. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, comece a orar dizendo: Senhor, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Eu quero te pedir que o Senhor me perdoe, em nome de Jesus. Faça essa oração, simples assim. E o Senhor vai ouvir e vai te salvar. Faça isso agora, em nome de Jesus. Se você já entregou sua vida para Jesus, fala assim: Senhor, me perdoa, porque eu estive longe de Ti, longe do Teu corpo, da Tua igreja, e eu estou voltando hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Declare isso, fale assim. Fala: Senhor, eu quero voltar.